Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quanto rendem 100 ações da Petrobras. Além de mostrar o tanto que você poderia ter ganhado apenas de dividendos se você tivesse 100 ações dessa empresa nos últimos meses, eu vou mostrar também o quanto que você poderia ganhar com a rentabilidade da empresa ao longo dos últimos anos, além da rentabilidade acrescida do reinvestimento de dividendos. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou liberar também o acesso a 3 materiais gratuitos para auxiliar você no seu estudo de investimentos, que são um guia sobre renda fixa, um guia de análise de fundos imobiliários e também um guia de dividendos. Agora vamos lá para a tela do computador, que eu vou mostrar para você em detalhes tudo isso que eu falei anteriormente. Bem, pessoal, estamos aqui no site do Status Invest e nós vamos buscar pela Petrobras. Para isso, basta digitar o nome da empresa ou diretamente o ticker dela. E aí nós temos essas duas opções aqui, ó. O PETR3, que são as ações ON, também conhecidas como ordinárias, que são as ações que têm direito ao voto da empresa, e a PTR4, que são as ações preferenciais, aquelas que têm preferência no recebimento de dividendos. Então vamos escolher, nesse caso aqui, a PETR4 para a gente fazer esse nosso estudo. Aqui na página inicial a gente já vê algumas informações interessantes, como o valor atual, que é de R$ 22,00, o valor mínimo das últimas 52 semanas, que foi de R$ 16,00, e o máximo das últimas 52 semanas, que foi de R$ 29,53. Aqui o dividend yield dela, que é o resultado dos dividendos pagos nos últimos 12 meses pelo preço da ação hoje. R$ 16,55 dividido por 22,91 vai dar 72,26%. E esse dividend yield é muito alto, como a gente pode ver. De todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal, essa empresa é a que tem o maior dividend yield no momento. Além disso, a ação dessa empresa teve uma valorização de mais de 30% nos últimos 12 meses, o que também é muito alto. E para quem não conhece a Petrobras, isso é muito difícil de acontecer, né? Todo mundo conhece. Ela é a segunda maior empresa do Brasil em valor de mercado. Só perde para Vale. Além disso, ela foi fundada em 1953 pelo governo brasileiro, com o objetivo de explorar e produzir petróleo aqui no país. Então, ela foi uma empresa que, nas décadas seguintes à criação dela, se tornou uma das maiores do mundo no setor de petróleo e gás. Ela tem um modelo de negócio integrado e atua em diversas áreas, como a exploração e produção de petróleo até o refino e distribuição dos seus derivados, como gasolina, diesel, gás de cozinha, entre outros. E, mais recentemente, ela também passou a atuar no segmento de energia renovável, né, como a energia eólica e a solar. A descoberta do pré-sal na costa brasileira lá em 2006 fez com que a empresa tivesse um crescimento impulsionado e se tornasse líder na exploração de petróleo em águas profundas. E a gente sabe que, por ser uma estatal, ela tem diversos desafios normais que a gente conhece nas empresas estatais. Mas mesmo com esses desafios todos, ela continua sendo uma empresa estratégica para a economia brasileira
e vem buscando se adaptar às mudanças de mercado, como por exemplo essa de começar a investir em energias renováveis. E para os investidores interessados em Petrobras, é importante lembrar que o mercado financeiro é volátil e que os retornos passados não são garantia de retornos futuros. Então, é sempre muito importante avaliar a situação financeira e a estratégia de negócios da empresa antes de tomar uma decisão de investimento. Então, eu não estou aqui para indicar compra ou venda de Petrobras, mas estou aqui utilizando essa empresa apenas como título de exemplo para a gente fazer uma análise básica aqui. Então, agora que eu já relembrei para você o que é essa empresa e já te mostrei os números gerais aqui em cima, vamos descer aqui na tela do computador para ver outras informações interessantes da Petrobras, como esses indicadores aqui. O primeiro que a gente já falou foi o Dividend Yield. Vamos clicar aqui para ver em mais detalhes o histórico dele. A gente percebe que a média é de 18,91 e hoje ele está em 72,26%. O que, olhando nesse gráfico recente, de 2008 para cá, é um recorde, é o momento mais alto. Mas a gente percebe que isso não é normal, né? No ano passado foi 68% e agora está em 72%, mas historicamente falando, não é assim. Tem anos que ela nem paga dividendos, como 2008, 2009, 2016, entre outros aqui. Então, é complicado você pegar apenas esses 2 anos aqui e tomar eles como parâmetro, olhando para a história da empresa. A gente percebe que isso não é uma regra. Isso está mais para uma exceção. Então, vamos olhar aqui o preço sobre o lucro. O preço sobre o lucro significa o tanto em anos que a empresa vai precisar lucrar para pagar o preço dela hoje. Se o preço dela, por exemplo, é 10 e ela lucra 2 por ano, ela vai precisar lucrar 5 anos, esse lucro de 2, para pagar 10. 5 anos vezes 2 é igual a 10. Então, o preço-lucro fictício aqui seria de 5. Quando a gente vê aqui o da Petrobras atual, está em 1,59. Isso significa que o lucro dela, hoje, você com menos de 2 anos, já pagaria o preço que você está pagando na ação. Mas isso é com base em valores passados. A gente não consegue garantir o futuro. E de qualquer forma, a gente vê aqui que a média é até negativa, porque em diversos anos essa empresa teve prejuízo e diversos outros anos o lucro também não foi tão grande assim. E isso faz com que essa média fique aqui em negativo 29,43. Então esse aqui também é um indicador que a gente não consegue definir nenhum padrão a partir dele. Então vamos olhar outro aqui interessante também, que é o preço sobre o valor patrimonial, que diz se a empresa hoje, o preço dela para você comprar todas as ações hoje, está acima ou abaixo do valor do patrimônio dessa empresa. Hoje a gente vê que está abaixo. Se você comprar todas as ações da empresa, você vai estar pagando mais barato do que o patrimônio dela vale. Olhando aqui, a gente vê que a média é de 0,84 e na data de hoje ele é de 0,82. O que é uma média interessante, né? A gente percebe que nesse indicador aqui, preço sobre valor patrimonial, o da Petrobras nunca foi muito alto, não. O máximo nesses últimos anos aqui foi em 2019, de 1,33. Então agora vamos olhar informações sobre dividendos, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Vamos colocar aqui no máximo e agrupar por ano. E aí a gente vai ver que o tanto de dividendos
que ela pagou no ano passado está muito fora do normal que é praticado por essa empresa, além de ter anos que ela não distribuiu dividendos, como é o caso aqui de 2020, por exemplo. Então, ela pagou dividendos que muito provavelmente a gente não vai encontrar no futuro, porque historicamente falando, não é essa a tendência dessa empresa. Outro fator interessante que a gente consegue ver aqui, descendo mais a tela, é que ela não paga dividendos todos os meses, né? No ano passado, por exemplo, ela pagou em agosto, em setembro, mas não pagou em outubro, nem em novembro. E aqui no Brasil a gente sabe que, na verdade, só 3 empresas pagam dividendos todos os meses, que são o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Banestes. A Petrobras não paga. Agora vamos analisar aqui algumas informações de lucro da empresa. Vamos levar aqui para o período máximo e apagar o payout e os proventos. Aqui a gente percebe que a Petrobras não é muito regular. Ela lucrou durante diversos anos, a maioria, mas ela teve prejuízo também em alguns anos. Agora vamos olhar para o payout, que é o percentual do lucro que ela utiliza para pagar os seus acionistas como forma de dividendos. A gente percebe que o médio é até interessante, né, de 62%. Mas teve anos como 2020 e 2022 que ela pagou bem mais do que o que ela lucrou. Ela utilizou valores que tinha em reservas de lucro e distribuiu junto com o lucro realizado naquele ano. Mas isso não é normal e também não é saudável, né? A empresa precisa guardar um pouco do seu lucro para reinvestir no seu negócio, para crescer e também para ter caixa caso aconteçam adversidades na empresa ou na economia de forma geral que faça com que o lucro dela reduza e ela tendo um caixa confortável, ela vai conseguir passar bem por esses períodos que acontecem. Agora vamos calcular aqui quanto a gente teria ganhado de dividendos se a gente tivesse 100 ações da Petrobras nesses últimos 12 meses. Para fazer essa análise, vamos usar aqui essa planilha que eu criei aqui rapidinho, só para auxiliar a gente. Então, a ação que nós estamos interessados aqui é a da Petrobras. Aí, vamos lá pegar no Status Invest o valor da ação hoje. Subindo aqui para a gente olhar qual a cotação dela agora, de ver que é de R$ 22,91. Então vamos colocar esse valor lá na planilha, R$ 22,91. Quanto que ela pagou de dividendos nos últimos 12 meses? Vamos dar uma olhada lá. Nos últimos 12 meses, ela pagou isso daqui, ó, R$ 16,55. Vamos colocar essa informação lá na planilha. 16,55. Quantidade de ações que a gente quer analisar? 100 ações. A gente pode analisar a quantidade que a gente quiser, mas no caso desse vídeo aqui, a gente quer analisar 100 ações. Então, quanto que a gente teria de renda anual de dividendos se a gente tiver 100 ações? Só multiplicar a quantidade de ações pela quantidade de dividendos que ela pagou por cada uma ação. Isso vai gerar R$ 1.655,41. Isso é o quanto você teria ganhado de dividendos nos últimos 12 meses se você fosse dono de 100 ações da Petrobras. E qual seria o valor investido? No valor de hoje, só a gente pegar a quantidade de ações e multiplicar pelo preço dela hoje. E a gente percebe que o valor investido seria de R$ 2.291 para ter recebido R$ 1.655 de dividendos. Nada mal, não é verdade? Esse dividendo foi muito alto. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar
a cotação da Petrobras, como que ela se comportou nos últimos 10 anos, quanto que foi a rentabilidade dela, apenas da cotação, e também quanto foi a rentabilidade dela se a gente pegasse todos os dividendos recebidos por ela e reinvestido na própria empresa. Vamos comparar isso com o Ibovespa para a gente ver como que fica. Pronto, já estamos aqui com o comparador aberto, onde a Petrobras está aqui em amarelo e o Ibovespa em verde. Nos últimos 2 anos, a Petrobras rendeu 71% contra uma desvalorização de 19% do Ibovespa. Isso sem incluir o reinvestimento dos dividendos. Vamos fazer essa inclusão aqui e a gente nota que a rentabilidade da Petrobras foi de 253% com o reinvestimento dos dividendos nos últimos 2 anos, contra a desvalorização do Ibovespa de 19% nesse mesmo período. Agora vamos levar para o prazo de 10 anos. Vamos ver como se comporta esse gráfico. Se você for levar esse gráfico aqui para os últimos 10 anos, a gente já nota um cenário bem diferente. Na realidade, no final do período, a Petrobras vai ter rendido muito bem, incluindo o reinvestimento dos dividendos. São quase 500%, 498% de rentabilidade contra 90% do Ibovespa. Mas olhando melhor o gráfico aqui, a gente percebe que essa mudança só foi acontecer a partir de agosto de 2021. Antes disso, ela passou um longo período rendendo menos do que o Ibovespa. E se a gente retirar aqui o reinvestimento de dividendos, a gente percebe também que o cenário ainda fica pior. Ela só foi passar o Ibovespa em dezembro de 2021, não só em agosto. Então, se a gente olhar apenas para os dividendos da Petrobras, que hoje está com dividend yield acima de 70%, pensar que por isso é um bom negócio investir na empresa, a gente pode não estar tomando uma decisão muito correta, pois de 2021 para cá é um período aí de quase 2 anos apenas, é um período muito curto quando a gente pensa em renda variável e investimento de ações, onde geralmente a gente precisa analisar pelo menos uns 5 anos da empresa. Pois se você pensar que a empresa paga muito dividendos, vou comprar ela hoje. Beleza. Mas de repente ela para de pagar e aí ela pode ficar andando de lado assim como andou por muitos anos antes desses 2 últimos anos. E nada garante que ela vai continuar pagando isso tudo de dividendos e também se valorizando dessa forma nos próximos anos, pois rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Esse foi o vídeo de hoje. E para você que ficou até o final, eu vou disponibilizar o acesso com o link aqui na descrição aos materiais anunciados anteriormente, que são um guia de renda fixa, um guia de análise de fundos imobiliários e também um guia de dividendos. Deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo e também qual é a próxima empresa que você gostaria que eu fizesse uma análise como essa. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que acha que deveria investir em uma empresa como a Petrobras, por exemplo, olhando apenas para os dividendos dela. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.